A Comissão de Finanças e Tributação aprovou hoje a urgência para um projeto que aumenta a taxação das bets. Esse tema fazia parte lá da MP que caducou, né, Danilo? Você conversou com o presidente da comissão e vai nos trazer mais detalhes. O que você nos conta? Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Yuri, a todos que acompanham o CNN 360. Esse texto que foi apresentado pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, logo após a MP 1303, que é aquela que trazia mudanças na tributação de uma série de aplicações financeiras, não ser votada pelo Congresso Nacional. Logo após isso acontecer, ele apresentou, portanto, este texto e agora a gente vê ele avançar na Câmara dos Deputados. Vou falar um pouquinho primeiro sobre o mérito desse projeto e na sequência a gente fala sobre tramitação. Primeiro, sobre mérito. Qual é a grande diferença em relação a esse projeto quando a gente compara com a MP? É o peso da taxação, da tributação nas bets. A tributação sobre o GGR, que é basicamente aquela diferença entre o que as bets faturam e o que elas pagam em prêmios aos apostadores. A MP 1303 do governo federal previa que a alíquota cobrada no GGR ia sair de 12% para 18%. Esse texto do líder do PT é mais pesado, tira de 12% a taxação e leva para 18%. Isso significa, no primeiro momento, é claro, mais arrecadação para o governo federal. Conversava com o presidente da CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, que falava numa cifra de 10 bilhões de reais para o ano que vem. Caso isso se concretize, a gente está falando de metade da arrecadação que estava prevista na MP e que o governo precisa para fechar as contas no ano que vem. Mais um detalhezinho sobre o mérito desse texto, ele prevê que metade do que seja arrecadado com essa medida seja direcionada para a saúde, até porque ali na justificativa, e o próprio Ministério da Fazenda também fala bastante sobre isso, com relação aos impactos que as casas de apostas podem estar trazendo à saúde pública. Traz ali um dado na justificativa, Lindbergh Farias, mostrando que houve um aumento de 300% nos sintomas de vício em apostas aqui no Brasil entre 2022 e 2024, que é o período que coincide com a regulamentação das bets aqui no país. Agora, para finalizar um pouquinho sobre tramitação. Hoje, então, a gente tem a notícia que a CFT aprova o regime de urgência para esse projeto, que agora vai à mesa de Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que é quem vai decidir se esse projeto vai ou não ao plenário. O que a gente tem neste momento, segundo Rogério Correia, é uma tentativa dos governistas de sensibilizar Hugo Mota para que leve esse tema a plenário. Ainda, portanto, não há uma decisão se levará ou não. E aí vai a gente destacar este contexto como um todo. Nesse momento, a gente espera o governo federal, o Ministério da Fazenda, enviar 2 projetos ao Congresso Nacional que vai ser uma alternativa à MP 1303. Um primeiro projeto voltado à receita, um segundo voltado às despesas. Esse projeto voltado às receitas, ele vai estar ligado basicamente a 2 pontos. Primeiro, mudança na tributação de fintechs. Segundo, mudança na tributação das bets. Portanto, é claro, não é a tentativa, não é a intenção dos governistas na Câmara dos Deputados de concorrer com esse projeto a ser enviado pelo governo federal. Até por isso, o que o Rogério Correia indica é que esse projeto, nesse primeiro momento, claro que o teor mais tarde pode ser utilizado, mas num primeiro momento serve como símbolo, serve como mais pressão à mesa diretora, a Hugo Mota, para que paute essa taxação sobre as bets, que aí um último parênteses para a gente fechar, na visão do Ministério da Fazenda, não é o motivo pelo qual a MP 1303 foi rejeitado. Na visão do governo federal, esse é um tema que encontra, sim, consenso dentro do Congresso Nacional. Pois é, a conferir, né? Porque a gente viu tanto da base aliada do governo quanto de integrantes da oposição, né, naquele dia em que a MP caducou, né, Danilo? Justamente a crítica sobre o retrocesso que haveria na taxação das bets no relatório final, que foi negociado pelo deputado Carlos Zaratini, que é do PT de São Paulo, e justiça seja feita, foi elogiado tanto pela base quanto pela oposição. O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, elogiou pelo trabalho, pelo esforço feito naquele relatório, mas havia ali um clima conflagrado entre governo e oposição e que acabou inviabilizando a manutenção da MP, ela acabou caducando. Danilo Moliterno, muito obrigado aqui pela sua informação.